beleza? Aqui é o professor de História, Diego Novaes, e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre Mesopotâmia. Então, para nós começarmos nossa aula, tá vendo isso aqui? Todo mundo sabe, né, que é um tablet que nós utilizamos atualmente, a extensão do celular, do notebook, enfim. Mas olha só, o tablet, né, nós temos aí várias funcionalidades que utilizamos no tablet. Ah, mas o que isso tem a ver com a aula de hoje? Pois é, olha essa figura aqui do lado. Então, esse tablet, a gente costuma brincar que o primeiro tablet feito na humanidade é justamente esse aí, feito pelos povos sumérios, através que eles utilizavam essas tábuas de pedra, né, feitas de argila, para escrever, para fazer registros. E para nós sabermos mais sobre essa escrita cuneiforme e também sobre os povos que habitaram essa região da Mesopotâmia, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, vamos lá? E as habilidades que nós vamos estar trabalhando nesta aula são caracterizar os diferentes povos que formavam as civilizações mesopotâmicas. Então, pessoal, essa região da Mesopotâmia, ela fazia parte da região chamada de Crescente Fértil, que vai dessa região aqui da Mesopotâmia, nas regiões próximas aqui aos rios Tigre, Eufrates e o Jordão, até o rio Nilo, lá no norte da África. E ela recebe esse nome de Crescente Fértil por essa região ter uma forma de uma lua crescente, como vocês podem observar aqui no mapa. Por isso que é chamado de Crescente Fértil. Então, aqui nós podemos observar, nessa linha do tempo dos povos da Mesopotâmia, que vários povos ocuparam essa região, tá, no decorrer do tempo. Então, essa região ela era muito disputada por diferentes povos. Por quê? Primeiro, como nós vimos no slide anterior, era a região chamada de Crescente Fértil, como o próprio nome diz, fértil, por ter terras férteis. Tá? As primeiras grandes civilizações elas surgem nas margens de rios, porque as terras dessas regiões são mais férteis, então são favoráveis ao desenvolvimento da agricultura. Então, um dos primeiros povos a ocupar essa região são os sumérios, aí depois nós vamos ter os amoritas, nós vamos ter os assírios e os caldeus, tá? Como nós podemos observar aqui nessa linha do tempo. Para sermos mais precisos, a Mesopotâmia se localizava nessa região aqui, tá? Essa região, como você pode observar nessa área verde, aqui no Oriente Médio, no continente asiático. Mas afinal de contas, qual o significado do nome Mesopotâmia? Ela tem uma origem grega que significa entre rios, ou seja, terra entre rios, porque essa civilização ela surge nas margens dos rios Tigre e Eufrates, região hoje ocupada pelo Iraque e pelo Kuwait. Na organização da vida coletiva, nessas regiões da Mesopotâmia, no primeiro momento a economia era baseada na agricultura, tá? A construção de canais e tanques para armazenar e irrigar a terra, como nós podemos observar aqui nesta imagem, nessa ilustração. No primeiro momento a sociedade era igualitária, tudo que era produzido era repartido para todos em partes iguais, e a fecundidade ela dependia da vontade dos deuses. Então, esse tipo de sociedade que se começa a formar na Mesopotâmia. E olha só, uma coisa importante que a gente não pode esquecer. No primeiro momento, essas sociedades elas são igualitárias, porque tudo que era produzido era repartido para todos em partes iguais. Só que com o crescimento populacional e a diversificação das atividades, vão fazer com que essa novo tipo de organização social ela passe a adquirir um novo tipo de organização. Nós vamos ter os sacerdotes, que são os líderes religiosos, e responsáveis de administrar os excedentes e oferecer sacrifícios aos deuses. Nós vamos ter os guerreiros, que tinham como objetivo manter a ordem e combater os inimigos e defendiam as terras, e os escravos, que eram os inimigos externos derrotados. Então, aqui, necessariamente, nós não temos a figura de um rei no primeiro momento. Tá?
Mas essa figura ela vai aparecer quando surge o Estado. Olha só, então nós vamos ter aqui o surgimento dos primeiros estados, as mudanças sociais que estavam ocorrendo nessa região da Mesopotâmia, ela vai dar origem ao Estado. Tá? Esses primeiros estados vão se formar entre 6.000 e 4.000 anos atrás, a partir da divisão da sociedade em grupos sociais. A partir dessa divisão da sociedade em grupos sociais, começa a surgir uma sociedade hierarquizada, ou seja, que existe uma hierarquia e também uma sociedade desigual, tá? Composta pelo rei, pelos sacerdotes, os guerreiros, os camponeses, os artesãos, os comerciantes e os escravos. Tá? Mas, afinal de contas, o que é o Estado? O Estado é a organização política que vai organizar a sociedade e vai determinando as regras e as leis. Tá? Então, nós vamos ter a criação de regras e leis, tá? A aplicação da justiça e punição aos indivíduos, e a região da Mesopotâmia ela passa a ser habitada por uma grande quantidade de povos e línguas e culturas diferentes, como nós falamos, né? Os sumérios, os babilônicos, os assírios e entre outros povos. Os sumérios. Então, os sumérios eles foram um dos primeiros povos a construir essas primeiras cidades que nós temos conhecimento, por volta de 4.000 a.C. Os sumérios eles não chegaram a formar um império, eles organizavam-se em cidades-estados. Tá? As principais cidades sumérias da época eram Eridu, Lagash, Ur e Uruk. Quais eram as principais características dessas cidades? Cada cidade tinha um líder e o líder ele desempenhava funções políticas, militares e religiosas. Então nós vamos ter aqui a formação de um Estado teocrático, que é o primeiro modelo de Estado que nós temos conhecimento. Então o principal era o rei. Esse rei desempenhava função política de governar, estabelecer as regras, as leis, funções militares, porque ele liderava o exército, e também funções religiosas, porque ele funcionava como um representante dos deuses perante os homens e um representante dos homens perante os deuses. Então ele fazia um elo de ligação. E a palavra teocrático ela vem do grego, que significa teo, Deus, e cracia, crático, ela significa governo, poder, ou seja, governo de Deus. Então, essas cidades tiveram um grande desenvolvimento do comércio com a utilização de moedas também, para facilitar as trocas. Eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, tinham várias divindades antropomórficas, e também, para realizar esse culto aos deuses, nós vamos ter a construção dos zigurates, como vocês podem observar aqui na imagem acima, tá? Que eram templos religiosos. E também os sumérios, além de desenvolver uma escrita cuneiforme, que eram gravadas em tabuletas de barro, como nós falamos lá na frente, né, lá no início da aula, eles também vão inventar a roda. Tá? Então, os sumérios eles trouxeram grandes contribuições para a humanidade, que são utilizadas até hoje, como a escrita, a roda, tá certo? A escrita cuneiforme ela se divide em 3 tipos de escrita, que é a escrita pitográfica, que é formada por desenhos simples, tá? De elementos naturais, pessoas, animais e utensílios do dia a dia, como nós podemos observar aí na primeira figura. O outro tipo de escrita dentro da escrita cuneiforme é a ideográfica, que se representava símbolos que passaram a representar ideias, sentimentos ou coisas mais abstratas, como nós podemos observar nessa segunda imagem. E também a fonética, onde cada símbolo ela representava um som ou uma sílaba, como nós podemos observar aqui nesse pedaço da última imagem. Então, olha só, assim a escrita cuneiforme ela ganha maior capacidade de expressar a fala humana e foi adotada por vários povos na Mesopotâmia, como os babilônicos e também os assírios. Então, a religião da Mesopotâmia era uma das mais antigas da humanidade. Os mesopotâmicos eles acreditavam, por exemplo, que a Terra era um círculo achatado, como vocês podem observar aqui na imagem, no qual incluía o céu. Ao redor do céu, Terra, existia um mar que sustentava tudo. Olha só como é que era o formato da Terra segundo os mesopotâmicos. Além disso, tinha a prática do politeísmo, como nós já abordamos, que era a crença, né, em vários deuses
E esses deuses eram antropomórficos e tinham uma certa aparência humana. Um dos povos que ocuparam a região da Mesopotâmia foram os assírios. Tá? Os assírios eram guerreiros e conquistaram a Mesopotâmia, a Palestina e o Egito entre os séculos 9 e 7 a.C. Os assírios tinham características diferentes dos povos que ocuparam anteriormente essa região da Mesopotâmia. Por quê? Os assírios se organizavam em pequenos grupos que eram compostos de sacerdotes, guerreiros e governavam a população e viviam dos impostos pagos na forma de trabalho e mercadorias. Os assírios eram uma sociedade guerreira, inclusive os assírios vão formar o primeiro exército profissional que se tem conhecimento da humanidade. Exerciam e praticavam uma política de expansão e domínio de outros territórios. Praticavam violência e crueldade com todos os povos dominados, destruição, massacres, mutilações, e criaram também os primeiros carros de guerra, que passaram a dar uma certa vantagem aos assírios em relação aos outros povos. Olha só, o primeiro império babilônico, tá? A Babilônia localizava-se nas margens do rio Tigre e Eufrates, região cerca de 90 quilômetros do atual Bagdá, capital do Iraque, e foi uma das cidades mais prósperas da antiguidade. Mas só umas observações. Império Babilônico, ele não é o primeiro império da região da Mesopotâmia, ele é considerado o primeiro império babilônico, porque os amoritas vão ser considerados os primeiros babilônicos, os caldeus como os novos babilônicos. Então nós vamos ter essa diferença, até porque o primeiro império que vai se formar na região da Mesopotâmia vai ser o Império Acadiano, onde Sargão I consegue derrotar as cidades-estados sumérias, unificá-las e formar o primeiro império da região da Mesopotâmia. O rei Hammurabi, ele consegue dominar essa região logo depois dos acádios e consegue acumular riquezas, tá, por sua localização estratégica para o comércio. Por quê? Ficava na região entre o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo. Conquistou cidades vizinhas, formando então esse primeiro império babilônico, sob o comando do rei Hammurabi. Então, diante da necessidade de governar os diferentes povos conquistados pelo Império Babilônico, Hammurabi resolve então criar um código de leis, que inclusive é conhecido como o primeiro código de leis da humanidade, chamado de Código de Hammurabi. As principais características desse código era o princípio de talião, chamado de olho por olho, dente por dente. Ou seja, era uma punição equivalente ao crime cometido, defendia a vida e o direito à propriedade privada, contemplava a honra, a dignidade e a família. O império se fragmentou com a morte de Hammurabi, com as revoltas internas e com as novas invasões, entre elas os assírios, que vão suceder o primeiro império babilônico. Segundo Império Babilônico, que após a derrota dos assírios para os caldeus, a Babilônia ela volta a ser a capital mais importante, a cidade mais importante da Mesopotâmia. Por que isso? Por que essa volta? Porque durante a dominação dos assírios, os assírios transferem a capital do império da Babilônia para a cidade de Nínive. Então, quando os caldeus dominam essa região e derrotam os assírios, eles voltam com a capital para Babilônia. O principal nome desse período babilônico, dos novos babilônicos, dos caldeus, é o rei Nabucodonosor, que é descrito na Bíblia por Daniel, por exemplo. Tá? E o Império Babilônico, o Império dos Caldeus, vai ser marcado pela expansão territorial e a conquista de riquezas. E também pela construção de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é a construção de templos e grandes palácios, conhecidos como os Jardins Suspensos da Babilônia. Então, meus queridos, nós estamos chegando ao fim de mais uma videoaula e espero que você tenha gostado e entendido o conteúdo. Beleza? Então, se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu like aí no nosso vídeo, tá? E espero você na nossa próxima videoaula. Até breve!